O que aconteceu com o Rio de Janeiro, quer dizer, em particular, foram uma sequência de, de más coincidências que contribuíram para que as coisas não andassem muito bem. Mas, por outro lado, eu pergunto a você e pergunto a todo mundo, o que aconteceu com o mundo? O que aconteceu com Paris? O que aconteceu com Paris? Você chega em Paris, Tá hoje, morta. eu que andei morando por lá um pouquinho, você chega em Paris, que eu conheci em 1960, não é o Paris não é o mesmo Paris. Como não é o mesmo Paris de 70, como não é o mesmo Paris de 80, como não é o mesmo Paris de 90. Um simples exemplo assim de chegada, né? Saia do seu hotel e vá ao Champs-Élysées. Champs-Élysées era uma avenida elegante, que você via pessoas super bem vestidas, que tinham um clima... Estou assim no 16e de Paris, ao lado do 16e, estou do lado de excelentes hotéis, como ali na Ville Montagne, o Plaza Athénée, como ali na Avenida Georges V, o Georges V, e outros tantos hotéis interessantes. Eu estou respirando Paris. Muito bem. Hoje, você vai na Avenida Champs-Élysées, os hotéis que te dão lá, até melhores, a Avenida Champs-Élysées é a mesma, mas... Mas não tem aquele espírito. Né? Não, acabou. Quer dizer, ela é ocupada por árabes, não tem nada contra o árabe, não. Estou apenas que... Sim, mudou a característica cultural. Mudou por árabes, por pianoás, aqueles que vieram da África, que são colônias francesas. Mudou o clima. A sociedade francesa, que era uma sociedade muito interessante, porque você misturava na sociedade francesa, misturava no bom sentido. Você tinha, assim, na Europa ainda mas era mais, né? Os títulos. Você ia na casa da Baronesse de Rochefoucauld, ser convidado para um coquetel na casa da Baronesse de Rochefoucauld, na Ville Montagne, era um prestígio você estar ali, e você encontrava o quê? Uma elite de Paris, quer dizer, eram as pessoas da chamada, naquela época, alta sociedade parisiense, né? Você encontrava a Salse Lamberger, uma portuguesa casada com um francês, uma das mulheres mais ricas do mundo, hiper bem vestida. Você encontrava homens de negócio do mundo todo. Você encontrava a chiqueria de Paris. Não existe mais esse tipo de manifestação. Não tem mais essa sociedade. Essa sociedade. Quer dizer, ela até existe, mas ela funciona entre muros de uma maneira muito mais tímida. Ela se tornou mais discreta. Eu acho que talvez isso é uma teoria minha, veja o que você pensa disso. Eu acho que isso tem muito a ver com a era da informação, né? O fato de que as coisas começaram a ficar mais visíveis, né? E que as pessoas começaram a se expor demais, né? Porque existia qualquer pessoa com uma câmera pode filmar as pessoas, expor as pessoas. As pessoas que antes eram anônimas na rua, hoje não são mais anônimas, né? A pessoa não pode passear com um cachorro anonimamente. A base, você tem toda a razão, quer dizer, é uma forma de analisar interessante a sua, e complementando, era o seguinte: a base cresceu muito. Eu me lembro, por exemplo, quando eu ia a Paris, nos anos 70 e 60, e, enfim, eu entrava num Regine, que era um lugar, eu encontrava o chamado Tout Paris, quer dizer, todo Paris estava ali. Então você tinha, assim, as mulheres mais interessantes do mundo, você tinha os homens mais ricos do mundo, você tinha as pessoas mais fotografadas do mundo, você tinha as modelos mais famosas do mundo, você tinha nenhum, né? Você ia no Checastel, você encontrava os franceses autênticos ali e tal, você encontrava os intelectuais, você encontrava uma boemia interessante, você encontrava... Enfim, eram menos endereços e muito
selecionado, não estou falando seleção sob o ponto de vista seleção peneira, mas direcionados a determinado tipo de público que se reuniu e tal e tal. Eu costumo dizer que quando eu abri minhas primeiras casas aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, curiosamente eu abri em São Paulo primeiro, embora todo mundo ache que foi no Rio. Você é o rei do Rio. Não sou de rei de nada, mas essa alcunha que eu ganhei aí de rei da noite é uma alcunha que no começo me irritava muito, porque eu fiz tanta coisa durante o dia, trabalhava tanto durante o dia, mas depois eu aqueci porque eu percebi que ela tinha um fundinho de verdade. Mas, enfim, eu costumava dizer, então, que você entrava no lugar daqueles e no Flag de São Paulo, por exemplo, que eu tive, foi um sucesso enorme, inaugurou em 70 e fechou em 69 e fechou as portas em 74, quando lá eu abri o primeiro Hipopótamos. Mas quando você entrava no Flag ou no primeiro Hipopótamos, você tinha a sensação que você estava entrando em casa. Você conhecia, eu sabia todas as pessoas quem eram, o que faziam e onde moravam. Claro que eu estou exagerando, mas eu costumava dizer que as pessoas tinham nome e sobrenome. Hoje, a base cresceu muito. A base cresceu demais. Democratizou, né, também. Democratizou. Tem um lado legal? Claro que tem. Mas o mundo perdeu o mundo como todo. Sim. Tem poucos nichos. Eu vou falar de um nicho, por exemplo, carioca, muito interessante. Vou falar de dois. Um era o Antônios. O Antônios era um bar na rua Bartolomeu Mitre, aqui no Leblon, muito emblemático, né? Ele era um bar pequeno, ele teve diversas decorações, todas elas promovidas pelo Boni, que chamava o cenógrafo Mário Monteiro do Globo, mandaram mudar a decoração em 48 horas, mas ele tinha uma coisa, uma essência, ele tinha um dono que era um ex-garçom, figura fantástica, chamado Manolo. Ele tinha o chefe de cozinha, chamado Antônio, que tinha vindo de restaurantes famosos, como o Nino, por exemplo, e que deu até o nome depois ao Antônios. Você tinha uma clientela, ele meio coincidiu com a vinda para a Globo de Walter Clark e logo de Boni, tá? E por uma dessas coincidências, alguns deles começaram a frequentar e transformaram aquele bar, sem querer, num point que se encontrava senadores, intelectuais, artistas, se encontrava Tons, Jobim e Vinícius, se encontrava os globais totais, se encontrava... e daí tinha figuras folclóricas do Rio interessantes, como um jornalista gaúcho, Tarso de Castro, que foi um dos maiores, grande amigo meu, adorava ele. Mas que era meu pai, provavelmente. Meu pai ia nessas coisas ou não? Você lembra? Eu não me lembro direito, eu me lembro do seu tio-avô. Meu tio-avô, Seu tio-avô sempre foi um grande frequentador de tudo. O Heron Alves de Oliveira. Né? Exatamente. Grande frequentador de tudo. Uma figuraça. Mas, enfim, o Hipopótamos também, você entrava no bar do Hipopótamos, era muito legal, porque você tinha uma coisa de uma... Uma vez um italiano me encontrou e falou assim, Ricardo, depois que o Hipopótamos fechou e tal, eu falei, Ricardo, eu estou muito chateado, muito preocupado, porque eu perco meu ponto de referimento, quer dizer, eu perdi meu ponto de referência. Então, as cidades todas tinham seus pontos de referência, eram pequenos lugares, não muito grandes, e você acabava encontrando quem você gostava de encontrar, quem você queria encontrar. O Rio Quinto era um centro muito inteligente, muito preparado, que bebia idosas exageradas e fazia críticas e era um frasista, né? Muito frasista do Antônio. Mas, enfim,